Olá! Sabe, às vezes as ideias mais gigantescas, aquelas que definem uma fé inteira, estão guardadas em poucas palavras, escritas há milênios. É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar em 3 versículos de Isaías que são, basicamente, o coração do Evangelho, a ideia de que uma pessoa sofreu no lugar de outras para o bem delas. É um conceito poderoso e vamos desvendar ele juntos. E a pergunta que fica é essa, né? Como pode o sofrimento de uma única pessoa, tanto tempo atrás, se tornar a base, o fundamento de uma fé que alcançou o mundo inteiro? Parece um mistério, mas os versículos que vamos analisar em Isaías 53 prometem dar a resposta. Bom, vamos lá. Para a gente entender a verdade por trás dessa história, primeiro a gente precisa entender o grande mal-entendido. A narrativa começa justamente mostrando como as pessoas que estavam ali, vendo tudo, interpretaram aquela cena. E olha, a conclusão delas não podia estar mais longe da realidade. O texto aqui já mostra um contraste impressionante. A primeira parte revela o que de fato estava acontecendo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Mas logo em seguida vem o julgamento humano, e nós o reputávamos por ferido de Deus. Ou seja, existia um abismo entre a realidade do que ele fazia e a percepção de quem olhava. Então a gente precisa se colocar na mentalidade da época, né? Para eles, a conta era simples. Se alguém está sofrendo daquele jeito, de forma tão extrema, só pode ser uma coisa: castigo de Deus. Um pecado muito grave, talvez escondido, que mereceu uma punição divina. É a mesma lógica, por exemplo, dos amigos de Jó, que insistiam que ele devia ter feito algo terrível para merecer aquilo tudo. Era a conclusão óbvia, só que nesse caso, era a conclusão completamente errada. E é aqui que o texto dá uma virada de 180 graus. A gente chega no ponto crucial, aquele momento em que todo o significado daquele sofrimento é virado de cabeça para baixo, revelando uma verdade que, na época, era simplesmente chocante. Uma única palavra que muda absolutamente tudo. Mas essa conjunção é o pivô da história toda. Tudo o que se pensava ser verdade, na verdade, não era. O que vem a seguir vai contradizer toda a lógica humana daquele tempo. E aqui está a grande revelação. A ênfase na palavra nossas vira o jogo. O sofrimento não era por causa dos pecados dele, era pelas transgressões e iniquidades de quem estava assistindo. A causa daquela dor toda era externa a ele. Olha só essa inversão. É total. De um lado, o que os olhos humanos viam, ele é o culpado. E do outro, a verdade que vinha de Deus. Nós somos os culpados. E ele está pagando preço no nosso lugar. A ideia de que o sofrimento dele poderia trazer paz para os outros, isso era radical, totalmente contra-intuitivo. E tudo isso nos leva à definição formal do que a gente está vendo aqui. O nome dessa doutrina é expiação vicária. A palavra vicário significa, de forma bem simples, no lugar de outro. Ou seja, uma pessoa inocente sofrendo no lugar dos culpados para o benefício deles. Isso, no fim das contas, é o coração do Evangelho. Certo. Então, se a substituição é a solução, qual é exatamente o problema? Por que essa troca toda era necessária, segundo o texto? Bom, a resposta está na condição de todo ser humano, uma condição universal. A imagem usada aqui é muito poderosa. A humanidade inteira como um rebanho de ovelhas perdidas, cada uma indo para um lado, sem direção. E a palavra-chave é todos nós, não tem exceção. Cada um foi para o seu próprio caminho, se afastando do pastor. O problema, então, não é de alguns, é de todos. E essa ideia de transferir a culpa não era, assim, uma novidade total para o povo de Israel. No dia da expiação, existia um ritual muito visual. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça de um bode, confessava ali os pecados de toda a nação e depois mandava o bode embora para o deserto. Era um símbolo de que a culpa estava sendo levada para longe. O que Isaías 53 faz é pegar essa imagem simbólica e torná-la real e pessoal. Então, essa substituição toda não foi um acidente trágico, nem uma injustiça do destino. O texto faz questão de deixar muito claro que foi um ato intencional, um plano soberano colocado em ação pelo próprio Deus. E a frase final do versículo é a chave de tudo. O Senhor fez cair sobre ele. Isso mostra que Deus não é um espectador passivo que só observa. Não. Ele é o agente principal, aquele que orquestra essa transferência. É um ato deliberado de salvação.
Mais tarde, a teologia cristã vai desdobrar isso no que a gente conhece como a obra da Trindade. O Pai age como o juiz soberano que decreta a transferência da culpa. O Filho, que é o servo sofredor, é quem voluntariamente recebe essa culpa. E o Espírito Santo é quem tem o poder de aplicar os benefícios, a cura dessa troca, na vida das pessoas. Ok. Então, se o problema é a culpa de todos e a solução é a substituição, qual é o resultado final disso para a humanidade? O que, de fato, foi conquistado com esse ato de sacrifício? A gente volta para o versículo 5, mas agora olhando para o propósito. O sofrimento do servo não foi em vão. O castigo que ele levou tinha um objetivo muito específico: trazer paz. E as feridas dele, as pisaduras, tinham um resultado direto: trazer cura. Então dá para a gente resumir os benefícios em 3 pontos bem claros. Primeiro, a paz, que nada mais é do que a reconciliação com Deus. Segundo, a cura, que é a restauração da nossa condição, que foi quebrada pelo pecado. E terceiro, o retorno, a volta para casa, como aquela ovelha perdida que finalmente é encontrada pelo pastor. E aqui vale a pena um detalhe importante. A palavra hebraica para paz, nesse texto, é shalom. E shalom é muito mais do que a nossa ideia de paz como ausência de guerra. Shalom significa plenitude, bem-estar completo, a restauração de todas as coisas para o seu devido lugar e, principalmente, o relacionamento correto entre a humanidade e o seu Criador. E a gente termina com essa reflexão. A aplicação final dessa passagem não é só uma ideia teológica abstrata. É um convite visual. A mensagem é: a maior prova do caráter de Deus e a solução para o problema humano não são encontradas olhando para o céu e especulando sobre um juiz distante. São encontradas olhando para um evento concreto da história: a cruz. É ali que o castigo e o amor se encontram de forma definitiva.